Sebastião, todos nós trazemos essa devoção desse santo, desse padroeiro. Meus irmãos e irmãs, a primeira leitura, a segunda leitura, o Evangelho de hoje nos convida a uma proposta de vida, um projeto de vida, que é a primeira leitura, Isaías dizendo a Israel que era escolhido, que foi escolhido por Deus, para ser um povo de Deus, um povo eleito. Isaías vai dizer que não basta ser servo, é necessário ser luz às nações. O que isso significa também para a nossa caminhada? Você já ouviu dizer, ou talvez já escutou tantas e tantas vezes: eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu tenho um grupo, eu tenho uma comunidade, eu estou a serviço do Senhor da igreja. Muito bem, isso já é um projeto de vida. Mas nós não podemos nos contentar em ficarmos apenas parado no lugar, parado num grupo. Nós não podemos nos contentar apenas em ser servo, servir a Deus, mas é necessário que o nosso serviço ao Senhor seja manifestado ao mundo, às pessoas. E aí que a liturgia nos chama a nossa atenção na primeira leitura, que todos nós, como cristãos e batizados, devemos ser luz para o mundo, manifestar o que nós trazemos dentro de nós, Jesus Cristo, ao mundo. Gente, São Sebastião, pegando o exemplo de sua vida, ele não se conteve apenas em ficar como servo. Por isso que ele testemunhou a sua vida por causa do Evangelho e chegou a derramar o seu sangue por causa do Evangelho. Então ele não se contentou em ficar só apenas como servo. Porque se ele ficasse apenas como servo e não saindo de si, indo para o mundo, falando, anunciando, indo até mesmo contra o sistema do seu tempo, e ele pagou um preço muito caro com a sua própria vida. Então o cristão hoje, ele não pode se contentar em ficar como servo, apenas servo. É bonito, né? A gente vê falar servo de Deus, né? Esse grupo tem um servo que serve, né? Um servo que serve, né? É tanto serviço que a gente não vê quase nada, né? É tanto servo servindo que a igreja muitas vezes esvazia por causa do nosso não sair em missão. Muitas vezes nós somos servo, mas quando é necessário nós darmos um testemunho da palavra de Deus, levarmos a luz do Evangelho, além porta, além comunidade, a gente se fecha em nós mesmos. Então ser servo na comunidade é muito fácil, mas ser servo na rua, no trabalho, no serviço, lá em casa, ser servo no meu trabalho, no meu serviço, na escola, é difícil. No passeio, onde nós estamos, nós devemos manifestar a luz de Cristo que está dentro de nós. Então esse foi o convite que Isaías fez a Israel, que Israel, sendo escolhido, não ficasse apenas parado, se contentando com aquele pouquinho, como ser povo de Deus, agraciado. Mas é necessário que vocês que foram escolhidos, Israel, vocês sejam luz para as nações. Meus irmãos e irmãs, é isso que nós estamos precisando, como cristãos e cristãs batizados. Sermos luz, sermos esperança para o mundo de hoje, não ficarmos fechados em nós mesmos. E São Sebastião fez esse caminho, morreu, derramou o seu sangue. Se eu perguntar para cada um, se essa pergunta te incomoda, é sinal que alguma coisa está errada em nós. Será que nós somos capazes de dar a nossa vida por causa do Evangelho?
Será que nós somos capazes de derramar o nosso sangue, se for necessário, por causa do Evangelho? Tenho certeza que eu tenho certeza que a resposta aqui vai ser, né, bem pouco, né? Talvez algum vai dar uma resposta meio tímido, mas não estou dizendo no sentido de cobrança, mas a gente, como cristãos e cristãs, a gente fazer esse questionamento na nossa vida, que o mundo precisa de nós, o mundo precisa de nós como cristãos autênticos na fé, como São Sebastião fez. O mundo precisa de nós como pessoas verdadeiras, pessoas que falam a verdade, dão testemunho e não têm medo da verdade. O mundo precisa de cristãos corajosos, que enfrentam a realidade deste mundo tão contraditório, deste mundo que quer calar a voz dos cristãos que proclamam a verdade. Porque a gente ser cristão que concorda com tudo, ser cristão que concorda com as coisas que estão acontecendo, que abaixa a cabeça e diz amém para tudo, é muito fácil. Porque a gente pode ser cristão da Igreja Católica, se a Igreja Católica não está muito bem, aliás, se eu não estou muito bem na Igreja Católica, na minha comunidade, eu vou para outra igreja, né? Eu mudo de igreja, sou cristão em outra igreja, aí eu vou falar, eu sou convertido, né? Não era convertido, né? Nunca foi convertido. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, nós não temos a consciência do que é ser cristão. Nós não temos a consciência do verdadeiro sentido de ser cristão. Deixar Cristo agir em nós a sua vontade, o seu bem-querer. Por isso que é difícil fazer a vontade de Deus. Por isso que é difícil fazer a vontade do Evangelho, a proposta do reino, porque exige de nós renúncia, exige de nós sermos luz no meio da escuridão. E quando a gente chega no mundo de hoje, no mundo da escuridão, no mundo do pecado, é difícil, porque a gente se sente sozinho, né? A gente se sente apenas uma pessoa no meio de tantos que não está nem aí com as coisas, que não está nem aí com a igreja, com a palavra de Deus. Então eu acho, meus irmãos e irmãs, que essa observância, a gente observando o que o Evangelho também nos coloca, Jesus como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, apresentado por João Batista, esse é o convite a cada um de nós, como cristãos e cristãs, a mostrar Jesus para o mundo, porque Ele tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor. E João entendeu muito bem isso. Ele mostrou Jesus ao povo, dizendo, aqui está o caminho e a verdade. Aqui está aquele que tira o pecado, a maldade do mundo. E nós cristãos que comungamos a palavra, nós cristãos que comungamos a Eucaristia, devemos também, diante do mundo, dizer, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira a maldade. Eis aqui o Cordeiro que retira da nossa vida todo o mal. Se nós comungamos, nós devemos levar Jesus ao mundo. Quando nós comungamos a palavra, a Eucaristia, Jesus se faz presente. E quando chegamos em nossas casas, em nosso trabalho, em nosso serviço, nós devemos apresentar Jesus para as pessoas com a nossa vida. E o cristão deve ser outro Cristo na vida do mundo. Nós cristãos devemos ser outros Cristo na vida da sociedade, na vida da comunidade. Então, este é o momento que a liturgia nos chama a nossa atenção. E a comunidade não pode ser uma comunidade fechada em si. É uma comunidade que se abre para o mundo. É uma comunidade que se abre para as pessoas. E o Evangelho deve chegar a todos os corações. A todos. Jesus fala, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a todas as criaturas, porque todos têm o direito de receber o Evangelho. Então aqui, meus irmãos e irmãs, a nossa missão, de nós tomarmos consciência da nossa missão e ver o quanto que nós estamos fazendo muito pouco. Nós estamos fazendo muito pouco diante da necessidade do mundo de hoje. Porque hoje nós vivemos em outra realidade. Então nós devemos anunciar Jesus neste mundo, nesta realidade em que nós vivemos. Não fugir da nossa realidade mundana. Não é fugindo
das coisas, das situações, mas é a gente enfrentando, é a gente primeiro mudando, lógico, mudando o meu coração, o seu coração, cada um mudando a sua vida. Depois nós vamos mudando quem está perto de nós. A graça de Deus acontece na nossa vida. Se nós vivemos a santidade, se nós buscamos a santidade, também a comunidade será santa, pela nossa ação, pela nossa atitude. Por mais que a gente pense o contrário, mas se nós lutamos pela santidade, como São Sebastião fez, meus irmãos e irmãs, muitos de nossos irmãos também terão a graça em seus corações de receber a palavra de Deus, de receber a pregação, de receber Jesus. Não só receber, mas aceitar Jesus em suas vidas. E São Sebastião, como homem corajoso, fiel, se manteve firme na provação. Assim também nós devemos ser firmes na provação deste mundo. Lógico, no tempo de hoje, talvez não com perseguição de derramar sangue, mas quantas coisas, quantas situações que nós vivemos e que perseguem a nossa vida, que nos deixa desanimado, cansado. A gente precisa pensar um pouquinho sobre isso. Não precisa derramar o sangue como São Sebastião fez, mas é necessário gastar a nossa vida, vestir a camisa por causa do Evangelho. Então aí está a proposta para o mundo de hoje. O mundo de hoje não persegue os cristãos com espada, com uma arma, mas o mundo de hoje persegue os cristãos em outro sentido. As tentações, a ilusão deste mundo, infelizmente, as seduções deste mundo, o pecado que seduz o nosso coração e persegue a nossa vida, porque nós cristãos vamos criando aquela mentalidade que tudo vale a pena, que tudo pode, tá? A gente vai tendo uma consciência laxista, uma consciência relaxada, uma consciência que tanto faz, porque nós queremos agradar as pessoas, não a Deus. E São Sebastião fez o contrário. Ele preferiu morrer, ser morto por causa do Evangelho, que agradar as autoridades naquele tempo. Foi perseguido por causa da verdade. Então pensemos também na nossa vida, se nós estamos sendo fiel a Deus, no nosso compromisso diário, no nosso compromisso com o Evangelho, se nós estamos sendo fiel à Eucaristia que nós recebemos, se a nossa fidelidade está em Jesus Cristo. Então vamos pedir nessa celebração que São Sebastião nos abençoe, que São Sebastião dê a cada um de nós a sua bênção nessa tarde, e possamos dizer: São Sebastião, abençoe a minha vida, abençoe a minha casa. São Sebastião, interceda por mim, interceda pelo meu trabalho na minha comunidade, no serviço. São Sebastião, abençoe a minha família, abençoe aqueles que estão afastados, aqueles que estão longe da palavra de Deus, da Eucaristia, da vida da comunidade. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.